Boa tarde a todos, os presentes e os que nos acompanham via IPTV. A quarta técnica de hoje vai falar sobre proteção de disponibilidade e o palestrante é o senhor Douglas Bento. O Kleber vai falar sobre a Binário um pouquinho, tá bom? Boa tarde. Obrigado, Alessandra. Agradeço a oportunidade, primeiramente, em nome da Binário. E a apresentação, o foco realmente é proteção de disponibilidade, né? Falar sobre DDoS, essa ameaça aí que estão todos sujeitos. E eu vou fazer uma pequena introdução bem rápida aqui, só para apresentar um pouquinho o que é a Binário, que é um parceiro da USP já de algum tempo, tá bom? Bom, o Grupo Binário, né? Nós estamos já desde 2005 no mercado. A nossa matriz, a sede aqui em São Paulo. Nós temos aí os escritórios regionais espalhados nas principais capitais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, né, Brasília. E o processo nosso de compra junto aos nossos fabricantes, aos fornecedores, é normalmente direto, né? Nós somos um primeiro canal First Tier, com uma warehouse própria em Santa Catarina e uma em Miami, para que o processo de logística, tanto para os fornecimentos de venda FOB como aqui CIF Brasil, a gente possa fazer dentro do prazo que o nosso cliente contratou e das regras pré-estabelecidas do contrato de fornecimento, né? Bom, os pontos de presença, então detalhando um pouquinho mais, aonde a gente está com presença local, através de parceiros, se considerar os parceiros, tanto na parte de pós-venda e pré-venda, a gente atende a nível Brasil, né? E os escritórios próprios estão em São Paulo, Rio, Santa Catarina, Distrito Federal e Paraná. Nosso portfólio, então, ele integra todas as soluções diversificadas de acordo com toda a estrutura, são soluções de telecomunicações e TI, né? As TICs que a gente está mais acostumado para o setor de educação. Os segmentos que a gente atende hoje está relacionado à área de Service Provider, Enterprise, Governo, Data Center e Educação. Educação é um ponto aqui só para destacar. Nós temos uma vertical específica para atender esse segmento. Então, são grupos de especialistas que entendem um pouco esse setor de modo geral, né? Nós lançamos agora há pouco tempo no fórum da RNP, o programa acadêmico da Juniper, JNAA, né, o Academic Alliance, que a gente divulgou aqui já na USP também, como tem o Cisco e o University. É um programa que a gente está fazendo pela primeira vez no Brasil para difundir a tecnologia do Junos e outras bases também. E nós estamos avançando bastante na questão de segurança, com um projeto para linkar com o PeakFlow e com o Priveio, que é um dos targets e é a nossa mensagem principal desse evento hoje aqui, que a gente trouxe para vocês, né? Toda a nossa equipe é certificada junto aos fabricantes, são certificação a nível máximo, a nível sênior, né? A logística nossa é própria, então temos toda uma questão de custo, um tema aí bem subsidiado para atender os nossos clientes. Hoje a Binário é o principal centro de treinamento da América Latina da Juniper, né? O qual nós estamos capacitando novos centros de treinamentos acadêmicos agora para a tecnologia também. E nós temos uma fábrica de software, né? Que é a Binário Mobile, que desenvolve aplicativos de mobilidade. Bom, então como eu disse, 2005, a Binário é a logotipia que vocês enxergam, ela é integradora, então ela fornece os equipamentos e faz toda a parte de integração e customização, né? Nós temos a QoS, que nada mais é que uma divisão do braço de serviços de implementação de pós-venda da Binário, que ela é bem reconhecida já no mercado. E a Binário Mobile, que toda vez que vocês enxergarem esse logotipo, né, vocês vão estar vendo a nossa fábrica de software voltada para a mobilidade. Então tem projetos bem interessantes, vocês podem baixar algumas apps gratuitas, como nós fizemos para a Vivo, ou perto de você, para dar uma olhada naquilo que a gente consegue desenvolver a nível de conteúdos de mobile. Tá? E é isso. Agora eu passo aqui para o Douglas. Isso era só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa empresa, dar uma introdução. E vamos direto no tema, naquilo que interessa, DDoS. Boa palestra, Douglas. Obrigado, Kleber. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Douglas, eu trabalho na Binário na divisão de pré-vendas, né, que seria a parte de engenharia, design de rede, né. Trabalho na área de segurança e na área de routing e switching. Eu ministro treinamentos Juniper na Binário já há um tempo
E também ministrei alguns treinamentos para a RNP, quando a RNP comprou equipamentos Extreme, né? Então eu ministrei alguns treinamentos aí em algumas universidades federais. Legal? Bom, essa apresentação que nós temos aqui hoje é para falar um pouco sobre DDoS, né? Então, primeiramente, vamos classificar aí o que seria um DDoS. O DDoS seria um ataque de negação do serviço, ou seja, é aquele tipo de ataque onde, ao invés de eu querer roubar alguma informação, invadir algum servidor, algum computador, eu quero simplesmente que ele fique indisponível. Então, a partir de 2000, quando os ataques começaram a ser mais frequentes, os ataques existem desde que o computador existe praticamente, desde que existe a comunicação em rede, né? Os alunos, às vezes, estão fazendo alguns testes lá, um aluno quer derrubar a máquina do outro. Isso é um ataque DDoS, né? Só que isso é um ataque DOS, onde ele quer negar o serviço para aquele computador. Porém, o DDoS, ele é distribuído. Ou seja, existem as botnets, onde os computadores baixam através de e-mail malicioso ou através de qualquer outra forma, eles baixam alguns malwares para dentro das suas máquinas e, sem saber, esse computador passa a fazer parte de uma rede de computadores onde, quando um botnet controller, um controlador da internet, dispara um comando, todos esses computadores vão fazer um ataque a um determinado alvo. Legal? Uma coisa que a gente não pode confundir, porque assim, muitas pessoas tentam utilizar os seus firewalls e seus IPS para negar esses ataques DDoS, para barrar esses ataques DDoS. Só que esses devices, por característica deles, eles são stateful. Então, são devices. O que um device stateful faz? Ele cria entradas em tabelas de sessão. E essa tabela de sessão ela é finita. Ela chega a algum momento que ela não consegue mais criar entradas. Então, esses devices eles podem até ser o alvo do ataque DDoS. Porque, dependendo de como ele for distribuído, a quantidade de sessões que serão criadas nesses devices podem fazer com que eles sejam o entrave da rede e derrube toda a sua rede dali para dentro. E, geralmente, eles são um ponto focal, né? O roteador da operadora ele entrega as informações para o firewall e esse firewall ele vira o ponto centralizador da rede. Ou seja, se ele cair, tudo que está atrás dele fica indisponível. Legal? Eu vou sentar aqui que eu vou ter que passar os slides, tá? E outra coisa, né, característica do ataque DDoS, ele tem crescido não só como forma de você, por exemplo, deixar uma instituição financeira fora, deixar algum governo fora. Agora, o que está havendo? Está havendo um movimento para que, via redes sociais, por exemplo, as pessoas baixem programas para suas máquinas e eles participem de botnets, não por receber um e-mail malicioso, mas ele participa voluntariamente. Então, você imagina uma empresa que surge algum escândalo aí na internet, na mídia, seja ele verdadeiro ou não, há uma campanha para derrubar o site dessa empresa, por exemplo, várias pessoas baixam programas para fazer ataque DDoS, para gerar ataques, e num determinado período ele é comandado para fazer esse ataque, ou ele mesmo pode programar para ele fazer o ataque. Vocês devem conhecer alguns programas como Roik, Loik, Pylores, Slowlores, tem uma série de programas aí que você consegue baixar e fazer ataques DDoS por você mesmo. Você não precisa ser um hacker, um expert em DDoS. Legal? Então, com base nisso, o que foi criado? A Arbor é uma empresa que surgiu nos anos 2000, né, em Ann Arbor, na Universidade de Michigan, né, porque o governo americano ele sofreu um ataque e ele não conseguia identificar e barrar esse ataque. Então, o que ele fez? Ele lançou um concurso entre as universidades, falando assim, pessoal, preciso desenvolver alguma solução que identifique quando eu estou sendo atacado e que faça o bloqueio. Então, o que aconteceu? Dentro da Universidade de Michigan, eles criaram um grupo de estudo, onde, através da análise de pacotes de flow, né, Flow V5, NetFlow, vários tipos de flow, né, eles identificam se está havendo um ataque pelo volume de pacotes de várias origens ou de uma origem única para um destino. Se esse volume for muito alto, porque através do pacote de flow ele pega IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, e aí ele criava, ela falava, ó, esse determinado servidor aqui está sendo atacado porque tem uma série de hosts na internet fazendo uma solicitação para ele ao mesmo tempo. Então ele gerava uma estatística lá de quantos hosts estavam atacando aquele servidor, e a partir daí, quando a solução foi crescendo e foi melhorando, eles lançaram a parte de mitigação, que é o quê? Primeiro eu identificava que estava sendo atacado, através do volume de ataque, e agora eu vou fazer a mitigação, ou seja, eu vou bloquear esse ataque. Então eles desenvolveram um equipamento para fazer esse bloqueio. E aí, a partir daí, a Arbor se tornou uma empresa, foi vendida, hoje ela faz parte aí do grupo Danaher, e comercializa aí produtos para prevenção de ataque DDoS. Né? Aí, qual foi a grande sacada da Arbor em relação ao mercado de DDoS? Primeiro, eles começaram atuando somente no provedor de serviço.
Então, você imagina, você tem um provedor de serviço, aí um cliente compra um link de 100 MB, mas ele recebe um ataque de 10 GB. O que vai acontecer? Ele vai te pagar por 100 MB, só que vai utilizar da sua infraestrutura de backbone 10 GB. Logo, as operadoras começaram a identificar que eles precisavam bloquear os ataques para esses destinos, porque senão os recursos delas seriam consumidos sem que aquele cliente estivesse pagando por todo aquele recurso. Então, foi lançada a solução chamada PeakFlow SP. Então, a solução PeakFlow SP, ela está basicamente em 90% dos Tier 1 Service Providers do mundo. Então, é a solução líder de mercado em relação ao mercado Service Provider. E nos Tier 2, no Brasil, a maioria são Tier 2, né? Só a Telefônica Espanha, Telefônica Brasil, que é Tier 1, né? Nos Tier 2, eles estão, no Brasil está em 100% e no mundo eles estão em 60% dos Tier 2 Service Provider. Ou seja, é uma solução que tem uma visibilidade de tráfego muito grande na internet. Por quê? Todas essas operadoras, os ataques passam por elas, obviamente, porque ele vem via internet. Então a Arbor tem um centro de pesquisa lá chamado Atlas, né? Que é a equipe de pesquisa de ameaças, onde eles têm informação de flow de vários provedores de serviço do mundo. Então, eles conseguem gerar fingerprints para fazer bloqueio de ataque DDoS muito mais consistente e muito mais rapidamente que a maioria das outras soluções. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês, não é tão interessante a solução PeakFlow, porque vocês não são um service provider, apesar de ter a rede da RNP e tudo mais, vocês não são um service provider. Aqui a ideia é falar como proteger o data center. Então, a Arbor, em 2011, lançou um produto chamado Prevail APS, que é o produto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e esse sim é o equipamento que vai fazer o bloqueio. Essa mesma tecnologia, já amplamente implementada no service provider, foi migrada agora para dentro do data center. Legal? Então, falei um pouco aí sobre os ataques DDoS, né? Existem diversos tipos de ataque DDoS. Hoje em dia, os ataques nem são mais tão baseados só em volume, ou seja, qual seria um grande problema? Se eu tenho um link de 1 GB e eu receber 2 GB de tráfego no meu link, obviamente eu vou saturá-lo. Só que hoje, esse nem é mais um mecanismo tão eficiente como era antes, porque as operadoras já fazem esse bloqueio de volume de tráfego caso você contrate isso da operadora. O que acontece hoje são os ataques de aplicação. Mas não são ataques de aplicação para explorar uma vulnerabilidade da aplicação, para te roubar alguma informação. É um ataque de aplicação para encher, por exemplo, a quantidade de sockets do seu servidor, do seu balanceador de carga, do seu firewall, a tabela de sessão do seu firewall, do seu IPS, é derrubar a sua infraestrutura. E esses ataques, geralmente, você não precisa de um volume tão grande de dados, e sim de uma quantidade de pacotes e manter eles ativos ali para você conseguir derrubar toda essa estrutura. Legal? E o Prevail APS é uma caixa que vai trabalhar inline, mais para frente, alguns slides eu vou mostrar para vocês como que ele atua na rede. Ele vai fazer justamente o bloqueio desses ataques até a camada 7. Você consegue, inclusive, escrever uma expressão regular, lá, fazer um capture de packets lá dentro do Prevail APS, e você escrever uma expressão regular para você fazer bloqueios de determinados tipos de ataque. Ou seja, um ataque day 0, por exemplo, que não existe nenhuma fingerprint, você pode criar uma expressão regular para fazer o bloqueio desse tipo de ataque. Tudo bem? Então, quais são os dois produtos que nós vamos falar? O Prevail APS, que seria exatamente o mitigador de ataque DDoS, e tem uma outra caixa chamada Prevail NSI, que é para dar visibilidade de rede. Ele trabalha semelhante ao que eu falei para vocês do PeakFlow SP, né, que seria coletar pacotes de flow e analisar o tráfego da rede. Então, você imagina hoje na rede da USP aqui, quantos computadores vocês têm aqui em todos os campos, eu não tenho ideia de quantos sejam. Imagine que os switches, roteadores, todos os devices, quantos? 40 mil, não é pouco. Então, esses 40 mil devices estão trafegando aqui na rede, só que geralmente a comunicação interna aqui que não passa pelo seu firewall, pode ser que você não tenha visibilidade do que um computador está falando com o outro. Correto? Se você está tendo um ataque interno, se uma máquina está sendo comandada por um botnet controller e ela está aqui ativa fazendo ataques internos, você não sabe disso. Então o Prevail NSI é uma caixa que vai ficar capturando pacotes de flow de todos os seus switches, de todos os devices da rede, e ele vai criar um mapa da sua rede. Ele vai te dar o comportamento da rede, quanto de tráfego você tem de uma rede para outra, quem está se comunicando com quem, tudo isso através do recebimento de pacotes de flow ou port mirror. Tá? Port mirror ele cai numa série de limitações, porque aí ele teria que estar fisicamente próximo de muitos devices, mas através de pacotes de flow é mais fácil e você tem maior capilaridade dentro da rede. Tudo bem? Bom, como eu falei para vocês, a Arbor ela tem 90% aí, atuação em 90% dos Tier 1 Service Providers.
o que dá uma visibilidade de tráfego muito grande. E a equipe de engenharia da Arbor, ela tem mais ou menos 20 engenheiros focados só em novos ataques. Então, tudo que está tendo de recebimento de flow dentro desses service providers, eles têm um negócio chamado Fingerprint Sharing Alliance, onde os provedores de serviço compartilham das informações de ataque que estão tendo dentro dos backbones com a Arbor. Então a Arbor recebe esses pacotes de flow e os caras ficam analisando e falando, opa, peraí, isso aqui é um ataque novo, vamos lançar uma fingerprint. Então ele tem uma equipe de pesquisa só focada em ataque DDoS. Então ela não comercializa firewalls, não comercializa IPS, e não que esses elementos sejam desnecessários. Pelo contrário, eles continuam sendo extremamente necessários para a sua rede, mas para fazer o devido papel deles, que é bloquear ou negar tráfego, ou inspecionar até camada 7 para analisar se um computador está explorando uma vulnerabilidade do outro ou não. Tudo bem? Tranquilo? A partir dessa equipe da Atlas, né, eles geram as fingerprints que vão ser instaladas aqui no Prevail APS que você vai instalar na sua rede. Legal? Então aqui tem um pouco do ecossistema. Vocês podem ver aqui do lado esquerdo, ali é o ambiente do provedor de serviços, onde você tem a solução PeakFlow SP. Né? Toda a parte de mitigação de ataques ali é baseada geralmente em volumetria, porque dentro desse ecossistema, o PeakFlow SP ele vai ficar capturando os pacotes de flow e vai mandar uma caixa chamada TMS, que é quem faz a mitigação, mitigar o tráfego, somente se for um ataque volumétrico. Por quê? Você concorda que se eu estou recebendo pacotes de flow e o volume for pequeno, meus thresholds lá em cima não vão identificar que isso é um ataque. Legal? Então esse cara aqui, ó, ele é muito bacana para ataque de grande volume e que geralmente não vai ser um ataque de aplicação, vai ser um ataque volumétrico em si. Legal? Já o Prevail, que é essa caixa que está aqui à direita, antes do firewall, ele está inline na sua rede. Então, do roteador da operadora, ou do seu backbone, caso você tenha um backbone próprio, ele já entra direto no Prevail APS e dele sai uma conexão para o firewall, para o IPS, para qualquer outro device stateful. O ideal é que essa caixa esteja antes de qualquer device stateful, porque ela é stateless. Ou seja, ela não mantém estado da sessão. Todos os pacotes que passam, ele inspeciona se ele está dentro de uma característica de ataque ou não. Legal? E o bacana da Arbor é que ela já tem cadastro de todos os web crawlers da internet, os mais conhecidos. Então, para evitar falso positivo, as redes CDNs, né, que são as redes de distribuição de conteúdo, ele já tem o cadastro. Por quê? Você concorda que um web crawler ele tem um comportamento robótico porque ele é um robô? Ele faz, o mecanismo de pesquisa que ele faz e o direcionamento que ele faz é através de um software, não é um comportamento humano. Então, para evitar falso positivo em relação a esse tipo de servidor, já tem o cadastro aqui das listas de CDN, web crawler e assim por diante. Legal? O tráfego entrou no Prevail, ele sai através de uma outra interface. Ele tem uma interface externa e uma interface interna, ele entra no seu firewall e a partir daí ele passa para dentro só o tráfego que já está limpo, digamos assim. Se ele houver algum tráfego que é ataque, ele já vai fazer o bloqueio e te dá os alertas lá. Fala, estou bloqueando tal tipo de tráfego porque ele foi categorizado dentro de uma contramedida de DNS reflection, por exemplo. O cara está fazendo um ataque de DNS. Então ele vai te falar qual contramedida está atuando em cima daquele tráfego, vai te dar as estatísticas, fala, ó, tantos por cento do seu tráfego é ataque, dentro desses tanto por cento que é ataque, ele vai te identificar cada um deles que tipo de ataque que é. Tudo bem? E importante dizer que o Prevail APS, ele incrementa, no datasheet ele fala em 80 microsegundos, tá? Que é muito pouco. Mas em testes de laboratório ele já chega aí a 5 microsegundos hoje com os hardwares mais atuais. Tudo bem? Então, assim, é quase que impacto zero na sua rede. Só que se você analisar, você fala, pô, mas ele vai se tornar um ponto único de falha. Só que esse cara aqui, ele tem bypass via hardware e software. Então, se você desligar a caixa, ele vira um cabo de rede. E ele tem um bypass ótico também. Então, se você desligar a caixa, ele fecha o bypass ótico. Então, ele tem interfaces elétricas de cobre ou interfaces óticas. Em ambos, você consegue fazer o bypass. Legal? E via comando de software você também consegue fazer isso. Então é o que nós chamamos de bypass em hardware e em software. Eu posso ir lá e estopar o serviço do Prevail, ele vai fazer o bypass automaticamente, vai passar todo o tráfego sem fazer a mitigação. Tudo bem? Essa outra caixinha que está aqui à direita, mais abaixo, é o Prevail NSI. Notem que ele não está em linha, porque é uma caixa que recebe pacotes de flow, né? Ele recebe flow e analisa esses pacotes de flow, então ele não tem demanda para estar inline, porque todos os devices simplesmente vão ter que ter conectividade com ele para exportar esses pacotes de flow e ele vai te dar os reports. Importante salientar
que o Privy NSI ele não vai fazer qualquer tipo de bloqueio. Ele vai te servir somente para te dar visibilidade do que tem de tráfego na sua rede. Se alguém aqui estiver se comunicando com um botnet controller na internet, por exemplo, e você estiver configurando um sampling baixo aí de flow, e ele detectar que algum computador está se comunicando com um botnet controller, ele já vai te avisar. Então, se o seu sistema de antivírus não tiver essa função de detecção de comunicação com botnet controller, ou qualquer máquina que esteja controlando ela por algum motivo, ele vai ter as fingerprints para te avisar aí que essa máquina está sendo controlada. Ou pelo menos que ela mandou um health check lá para um IP de um botnet controller, mandou um ping lá. Ele vai falar, ó, esse cara pingou um endereço IP que é um botnet controller, vá fazer alguma coisa. Legal? Ele até gera algumas ACLs para alguns vendors, para Cisco, para Juniper, para alguns vendors ele até gera uma ACL para, sei lá, colocar no switch e bloquear aquele MAC address ou aquele endereço IP, ou seja, qualquer informação desse tipo. Tudo bem? Alguma dúvida até então? Bom, falar um pouquinho mais do Privy NSI. Como eu falei para vocês, ele não fica em linha. Aqui é um pouco da tela gráfica dele, aqui à direita, né? Ele vai criando estatísticas de rede. Você pode definir até um tempo onde ele vai ficar somente monitorando a sua rede para ele criar um baseline. Então ele cria um baseline da sua rede e fala assim, ó, eu tenho 100 mega da rede de servidores para a rede de backup, da rede corporativa para a rede educacional eu tenho tanto, e ele vai gerar essas estatísticas. Se esse volume crescer de uma forma anormal num período de tempo, se ele passar uma porcentagem muito grande, ele tiver um burst, ou ele ficar nesse burst durante um tempo, ele vai te alertar que pode estar vendo algum tipo de anomalia dentro da sua rede. Então ele serve para te dar essa visibilidade e você analisar, opa, deixa eu monitorar aqui o que está acontecendo. Da minha rede do Wi-Fi visitante eu estou tendo comunicação para o meu servidor de correio. Provavelmente não era para ter, ou sei lá, se tiver ele viria via internet, não viria via rede interna, não sei. Ele vai te dar essa estatística e você vai passar a monitorar aquilo porque aquele tipo de tráfego nunca existiu. Mas ele não vai bloquear nada efetivamente, ele só vai te dar visibilidade. Tudo bem? Então ele mostra aqui os steps, né? A ideia seria coletar, analisar os dados, te dar a visibilidade e a partir disso você toma a ação. Para ambiente educacional isso é muito interessante. Até porque caso alguém daqui esteja usando os computadores da instituição para fazer algum tipo de atividade maliciosa, você consegue ter visibilidade a partir dessa caixa. Legal? Bom, como eu falei para vocês, aqui é o step by step, né? Detectar os ataques, analisar, endereçar o problema e resolvê-lo. Aqui ele vai te mostrar quem são os top talkers da rede, com quem os top talkers mais falam, quem que é o top destination. Então, além disso, ele vai te dar a estatística de quem fala e com quem fala. E quanto tempo ele ficou falando, quantos pacotes foram utilizados. Então você consegue, a partir dessa caixa, até provisionar aí crescimento da tua infraestrutura de acordo com a demanda que ele vai te mostrando. Tudo bem? Aqui nós temos as caixas que são utilizadas aqui para o Privy NSI. Primeiro eu tenho ali à esquerda, né, o 5100 é a série de controladores. Então eu posso colocar um único controlador da minha rede e ele controlar vários coletores, que é essa parte aqui de baixo, está vendo aqui, ó, Collector Series. E esses coletores você pode espalhar na sua rede e aí você vai variar entre um modelo e outro, dependendo da quantidade de flows por segundo que você vai utilizar. Cada uma dessas caixas aqui tem uma limitação de quantidade de flows por segundo. Tá? Quando eu falei para vocês lá da questão do Port Mirror, ele não é muito interessante porque o pacote de flow ele é muito pequeno. Se você fizer Port Mirror, ele vai mandar raw packets, ou seja, ele vai mandar toda a informação completa. E a caixa tem um throughput máximo ali de recebimento e análise de dados de 2 gigabits. Então, se você fizer Port Mirror, você vai acabar com o throughput da caixa rapidamente. Se você utilizar o NetFlow, o Flow, você vai ter aí, com poucas caixas, você consegue monitorar uma rede bem grande. Tudo bem? Tranquilo? O Privy NSI, por se tratar de uma caixa que não te protege de disponibilidade efetivamente, digamos assim, ele não é uma caixa que se eu tirar ele da rede, a minha rede vai cair. É uma caixa que, no Brasil, principalmente, é muito difícil de você comercializar, porque ele já está um step à frente, né? É uma caixa para te dar a visibilidade de tudo que tem na sua rede. Então, no Brasil, nós estamos focando no APS, que é quem faz a proteção efetiva da rede, quem faz a mitigação de ataques DDoS, que é a caixa que eu vou apresentar a seguir. Tudo bem? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o Privy APS. Aqui nós temos um exemplo, nós temos do lado esquerdo, 3 ISPs, né, que são os Internet Service Providers. Aí eu tenho aqui o roteador, o PE do meu Service Provider, e o CPE, esse roteador ali, antes do nosso Privy APS. Então notem que
Ele não tem a opção de ter só uma interface de entrada e saída, tá? Ele tem opções de até 12 interfaces, então eu posso ter 6 links chegando no Privy APS. Se eu tiver 6 operadoras diferentes, por exemplo, posso chegar com 6 links nele e entrar com 6 links para dentro. Então, se eu tiver 12 interfaces, é sempre lembrar que ela trabalha em par, né? Uma interface é externa e uma interface é interna. Então, na verdade, o composto de 2 interfaces seria o link de uma operadora. Então, se eu tiver 12 interfaces, eu posso ter até 6 operadoras. Legal? Bom, ele vai receber todo o tráfego, vai analisar em relação às contramedidas que você habilitar. A Arbor já disponibiliza diversas contramedidas e, além disso, como eu falei para você, você pode capturar os pacotes, fazer um packet capture e gerar uma contramedida através de uma expressão regular. Eu quero dar match num payload lá, eu identifiquei um ataque de aplicação onde no payload ele tem um get num contexto X. Aí você vai lá e cria uma expressão regular para bloquear tudo que vier com aquele contexto X. Tudo bem? E aí você aplica para um grupo de servidores ou para todos os servidores. Aí ele funcionaria mais ou menos como política de segurança de um firewall, né? Você tem o que aqui nós chamamos de protection group. E dentro de cada protection group você tem um grupo de servidores e as contramedidas que são aplicadas para esses servidores. Aí eu posso ter um segundo protection group só para servidores DNS, por exemplo. E um terceiro só para servidores HTTP. Então eu tenho vários protection groups e dentro desses protection groups eu tenho lá as contramedidas que eu vou atuar dentro de cada um deles. Tudo bem? Bom, ele está antes de qualquer device stateful ali, você vê que tem o firewall, IPS, load balancer e depois os servidores. E uma coisa interessante que é uma coisa que só a Arbor tem por enquanto, é o Cloud Signaling. O Cloud Signaling seria uma interação com o Service Provider. O que isso significa? Você concorda que se eu tiver um link de 1 GB e eu estiver recebendo um ataque vindo da internet de 2 GB, não adianta, eu posso limpar o que eu quiser ali no Privy APS, que eu estou chegando com mais dados do que o meu link pode entregar. Então o gargalo não é mais no Privy. Onde que ficou o gargalo? No roteador da operadora. Porque ele faz um rate limit, ou a interface física, não importa. Ele está limitando em 1 GB. Então se o ataque for muito massivo, você não adianta ter o Prevail ali, porque ele vai exceder a capacidade do link e não do Prevail. Então esse Cloud Signaling significa o quê? Que você pode configurar um threshold no Prevail para quando ele chegar num determinado volume de dados, aí você pode colocar em porcentagem do link ou valor fixo, né? Fala, quando eu chegar em 800 megabits por segundo, eu não quero mais fazer a mitigação no Prevail. Eu quero que a operadora faça a mitigação para mim. Então, se a operadora tiver a solução de peak flow, você manda o tráfego ser mitigado lá na operadora, porque ele tem uma capacidade muito maior de mitigação que você. Aí ele vai fazer a mitigação e vai te entregar só os dados limpos, ou seja, dados que não são ataques. Tudo bem? Então isso serve para você integrar com a rede da operadora. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, tem um outro slide que fala sobre isso. Tudo bem? Alguma dúvida até então? Bom, aqui eu tenho a tela do nosso Privy APS, é muito semelhante ao do NSI. O interessante é que não é aquela caixa que te dá pouca visibilidade do que está sendo feito, né? Você tem que entrar lá na CLI. Eu gosto bastante da CLI, mas para fazer mitigação de ataque, é legal receber também um alerta ali, ó, você está sendo atacado, é o ataque e tal. Tem ataques que você vai ter que entrar na CLI, capturar pacote e analisar. Mas, administrativamente falando, para a equipe, o staff ali do seu SOC, a visibilidade dela é muito boa, né? Assim, a parte gráfica dela é muito legal, você consegue facilmente configurar novas contramedidas, não é algo muito que exija um aprofundamento muito grande, né? Para você ter ideia, o treinamento do Prevail APS, ele dura 2 dias. É um treinamento bem curto. Primeiro dia fala sobre o produto, as características, aí já na segunda metade do primeiro dia entra mais na parte técnica, mas não é um treinamento tão extenso, ou seja, não é uma caixa tão complexa. Então ela é fácil de se implementar. Por isso que ele fala ali que o primeiro passo é o easy setup, né, no perímetro. Ela é muito simples, porque ela já vem com diversas contramedidas, então é só você habilitar ela nos seus servidores. A grande vantagem em relação a firewalls, IPS e qualquer outro tipo de device que fala lá, porque hoje em dia todos os produtos falam que fazem algum nível de bloqueio de ataque DDoS. E isso é verdade. Se eu pegar num firewall lá e falar assim, ó, se uma determinada origem mandar mais de 100 pacotes SYN lá para fechar o three-way handshake por segundo, comece a bloquear.
Legal, se ele mandar mais de 100 da mesma origem, vai começar a bloquear. Só que isso não pode te gerar aí um falso positivo? Não pode ter lá uma rede de uma Petrobras acessando o seu site, onde diversos computadores estão acessando o seu site ao mesmo tempo, fazendo NAT para um mesmo endereço IP, vai chegar uma porrada de SIM lá da mesma origem e vai te gerar uma falsa expectativa de que você está fazendo um bloqueio, mas você não está. Legal? Outra coisa, eu vou fazer um black hole, né? Se eu estiver sofrendo um ataque, eu vou lá no perímetro, cadastro o endereço IP do destino como black hole e descarto, bom, esse tráfego não vai lá para dentro. Legal, você acabou de concluir o ataque DDoS, porque a ideia dele era justamente derrubar o destino. Se você criou um black hole para aquele destino, ataque DDoS feito, com sucesso, porque ele está fora, ele está inoperante. Então a nossa ideia aqui não mais é simplesmente parar com que o tráfego de ataque seja recebido, e sim com que ele não entre na sua rede, que o tráfego limpo consiga chegar ao seu destino. Por isso que o nome da solução é proteção de disponibilidade, é deixar o host disponível mesmo sob ataque. Tudo bem? Aí o terceiro step aqui seria a mitigação e te alertar aí que as mitigações estão sendo feitas. Então essa sim é a caixa que vai te dar proteção total contra ataques DDoS. É fácil de se configurar e tem várias formas de controle para você fazer o deployment dela. Nós vamos ver alguns tipos de deployment. Ela pode ser inline para fazer o bloqueio e ela pode não ficar inline, né? Ela pode ficar do lado da sua rede só para monitorar. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. E por estar inline, ela também vai te dar todas as estatísticas, né? Qual é o país lá, ele vai te mostrar até por bandeirinha lá. Qual é o país que está te atacando, então você já pode bloquear lá via GeoIP e falar, não quero que ninguém vindo lá do Cazaquistão acesse o meu site. Por quê? Eu não faço negócios com ninguém de lá, então provavelmente não teria motivos para alguém de lá acessar o meu site. Então você consegue fazer diversos tipos de bloqueio pelos alertas que ele vai te mostrando. Tudo bem? Bom, a instalação dele para funcionamento, né, completo da solução seria inline. Então aqui no nosso lado esquerdo eu tenho duas formas de implementação, que seria o inline ativo e o inline passivo. O que isso quer dizer? Inline ele já está, ou seja, o cabo sai da operadora, entra nele, sai dele, entra na sua rede interna. Porém, se eu deixar ele como passivo, ele vai ficar simplesmente monitorando se está havendo algum ataque ou não. Se eu deixá-lo como ativo, ele vai, obviamente, monitorar e também atuar em fazer o bloqueio desse ataque. Legal? A outra forma de implementar isso seria configurar um port spam, ali, um port mirror no seu roteador. Então você pega o seu roteador de entrada, faz um port mirror para o Prevail APS, ele vai ficar recebendo todos os dados que passariam do roteador para a rede interna e vai analisar se está havendo algum ataque ou não. Só que ele não vai mandar reset para a conexão de origem, ele não vai atuar em nada, ele simplesmente vai monitorar. Por isso que dessa maneira aqui ele é detection only. Ele simplesmente vai detectar. Então isso aqui é utilizado quando? Eu comprei o produto, eu quero testar ele na minha rede, você implementa ele ali por um tempo nessa maneira, só para você analisar se está recebendo algum ataque ou não, e aí você gera alguns relatórios, fala, não, realmente recebemos alguns ataques, eles não derrubaram o servidor, mas tem gente tentando atacar a gente sim. Os ataques foram esse, esse e esse. Legal? Aqui eu tenho, do lado direito, aqui eu tenho uma série de ataques que ele já tem as contramedidas próprias para atuar em cima desse tráfego, né? Então, em cima dos ataques... Os ataques de flood seriam os ataques mais simples de se bloquear, tá? Então, se ele receber, por exemplo, pacote inválido, pacote com endereçamento IP inválido, tamanho do header inválido... Pacotes inválidos ele já tem todas as contramedidas para dropar esses pacotes. Agora, quando você começa a avançar isso para a camada de aplicação, aí você começa a distinguir esse produto dentre outros produtos do mercado, que aí geralmente é onde começa a ficar mais complicado para eles terem contramedidas de mitigação. Então aqui, por exemplo, Slow HTTP Connection. Hoje um ataque, eu não estou explorando uma vulnerabilidade, estou mandando um pacote mal formado. Não, eu estou fazendo uma requisição verdadeira, só que numa determinada frequência, que pode nem ser tão alto, o volume da origem pode nem ser tão alto, eu faço 10 conexões por segundo da mesma origem, só que de uma forma muito distribuída. O que vai acontecer? Todas essas origens vão mandar a conexão com a mesma característica. Analisando essa característica, ele já vai detectar se aquilo é um ataque DDoS ou não. Por quê? Uma navegação comum, ela não conseguiria, numa frequência de tantos milissegundos, mandar tantos gets, no intervalo, o ataque, a característica do ataque, ela não consegue ser tão granular quanto uma conexão que um humano estiver utilizando ali, fazendo uma navegação comum. Geralmente ela vai ter poucas distinções entre você está fazendo um ataque, você está fazendo outro, para o mesmo destino, provavelmente vocês vão ter um comportamento muito semelhante ao longo do tempo. Então ele consegue identificar, através de comportamento, também isso. Tudo bem?
E aí eu tenho uma série de ataques aqui. Vocês devem ter visto aí que o ataque do Spam House chegou a mais ou menos 300 GB de volume de ataque na internet, ou seja, foi um ataque foi uma combinação de diversos ataques, mas eles utilizaram principalmente o DNS Reflection, né, que seria você mandar uma query DNS com IP espufado e todos os servidores responderem para o endereço IP que é o alvo do ataque, né? Você quer derrubar alguém, então diversas pessoas fazem uma query lá para um servidor DNS, espufando o endereço IP de origem como se fosse um endereço IP do Spam House, e todos esses servidores vão responder para o destino do Spam House, e obviamente, né, a query vai ter lá no máximo, sei lá, 60 bytes, digamos assim, e a resposta vai ser muito maior, vai chegar até no máximo 512, mas vai girar em torno disso aí, 400 bytes. Então você consegue derrubar alguém usando um endereço IP espufado. Então ele tem uma série de contramedidas para isso. Aqui tem uma animação que fala um pouco desse ecossistema aí de integração do Prevail APS com o Service Provider. Então, eu tenho ali os subscribers acessando os serviços dos servidores, seja ele HTTP, DNS, qualquer tipo de recurso. Até então meu tráfego está normal. Aí de repente eu começo a ter um ataque de aplicação. Esse ataque de aplicação, geralmente ele começa com baixo volume. Então, não seria identificado lá na rede do provedor, por quê? Eu não estou atrapalhando o provedor de serviço. Eu nem cheguei ao limite máximo do link do usuário. Então, ele vai deixar passar esse tráfego. Só que seu servidor pode ser derrubado por exaustão de sockets, seu firewall pode ser derrubado por exaustão da tabela de sessão e assim por diante. Ele pode derrubar a sua infraestrutura sem o provedor de serviço saber. Legal? Ou sem ele estar mitigando para você. Está passando por ele, mas ele não identifica isso como um ataque. Então, o Prevail APS faz esse bloqueio de camada 7. Aí, digamos que esses subscribers aqui, que o Botnet Controller identifique que o site ainda está operacional. Ele vai lá, coloca o URL, ainda está operacional esse site. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a metodologia, porque eu sei que ele tem alguma coisa se protegendo lá embaixo. Eu não estou conseguindo derrubá-lo. Eu vou fazer um ataque de volume agora para eu entupir o link do cara. Então ele manda um ataque volumétrico, que a ideia seria saturar o teu link. O que vai acontecer? Se você lançar o Cloud Signaling, que seria um protocolo, né, próprio da Arbor para sinalização com o PeakFlow SP que fica no Service Provider, o seu Prevail APS vai falar para o Service Provider passar a mitigar aquele bloco de endereços lá dentro da operadora. E como isso vai ser feito? Na hora que eu sinalizar do meu Prevail APS para a operadora, o meu TMS ali, que seria a solução de mitigação da Arbor para provedor, ele vai inserir uma rota BGP com a máscara bem mais específica, né, até chegar no /32, se for o caso, e ele vai inserir uma rota falando todo o tráfego que antes ele mandava para aquele CPE ali, que ia direto para você, agora ele vai desviar para o TMS. Então todo o tráfego vai ser desviado para o TMS, lá sim ele vai ter todas as contramedidas que eu tenho no Prevail APS, ele vai fazer a limpeza do tráfego e vai reinjetar isso aí ou via túnel GRE, ou ele pode trabalhar com Route Instance, né, com tabela de roteamento virtual, tem várias metodologias para o provedor fazer isso. Tá? Ele vai devolver somente o tráfego limpo lá para o seu Prevail APS. Então você consegue ter essa integração com a rede do provedor. Tudo bem? A partir daí, o tráfego foi desviado ali para o TMS, ele faz a mitigação e devolve para o Prevail APS somente o tráfego limpo. Legal? Quais são os modelos de caixa que nós temos aí para o Prevail? Eu tenho duas séries, né? Seria a série 2000 e a 2100. A série 2000, eu começo ali com 500 megabits de throughput. É importante salientar que esse throughput dele, eu vou dizer assim, mas não confundam, tá? Ele é half duplex, ou seja, eu tenho que somar a velocidade de entrada e de saída. Ele não é 500 megabits full duplex, né, o que daria 1 giga. Então ele é 500 megabits. Se eu tenho um link onde eu contratei 100 megabits para download, 100 megabits para upload, na concepção de throughput dessa caixa eu teria 200 megabits. Tudo bem? Então é o tráfego de in e de out. Através de upgrade de software eu consigo chegar até 2 GB. Tudo bem? Na caixa da linha 2000. E as opções de interface são 8, 10, 100 mil de cobre ou 8, 10, 100 mil SX-LX com conector ótico. Tudo bem? Então você pode ter ou interfaces óticas ou interfaces elétricas. E aqui do lado direito nós temos a caixa um pouco maior. Ela tem mais processadores, tem mais memória. Então a 2104 ela começa com 2 GB de throughput. E através de upgrade de licença, ou seja, você não precisa modificar nada no hardware, você consegue chegar até 10 gigabits de throughput, de mitigação. Tudo bem?
Então ele consegue mitigar até 10 gigabit. Tráfego que exceder isso daí, porque se eu tiver uma... Aqui nós vamos ver que eu tenho possibilidade de interface 10 GB, tráfego que exceder não vai ser mitigado. Tudo bem? Então se eu tenho 10 gigabit de throughput de mitigação, o que exceder isso vai passar sem fazer nenhum tipo de mitigação. E as opções de interface, eu tenho 12, 10, 100 mil de cobre, 12 interfaces GB de fibra, SX, LX, 4 interfaces 10 GB, ou seja, eu posso ter até dois links 10 GB com a operadora, né? Porque são 2 interfaces de entrada e 2 interfaces de saída, sempre trabalhando em pares, né? E aqui embaixo eu tenho uma última opção, onde eu consigo fazer um mix aqui, para ter 4 interfaces 10, 100 mil de cobre, 4 GB ótica SX e 4 GB ótica LX. Tudo bem? Então é isso, pessoal. A apresentação ela é rápida, ela é sucinta, é só para mostrar, falar um pouco sobre a tecnologia, falar um pouco sobre os ataques DDoS, que vem crescendo muito, e falar sobre uma solução que você pode utilizar dentro da sua rede para fazer essa mitigação e o bloqueio desses ataques. Tudo bem? É isso.